Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um vídeo no meu canal. A gente passou um tempinho aqui, né? Eu tava viajando também, não sei se vocês acompanharam, se vocês viram. Eu fui fazer um processo imersivo, onde eu tava num retiro de yoga em Bali. Foi muito incrível, muito transformador. Então eu voltei assim com muita novidade, muita bagagem, muita coisa nova pra trazer pra vocês. Muitos insights, muitos pensamentos e muita coisa pra gente pôr em dia aí nas próximas semanas. Vou trazer também todas as minhas percepções. Eu anotei bastante coisa lá, bastante insight. Então eu quero trazer para vocês nessas próximas semanas aqui no YouTube, né, em formato de vídeo, um pouco do ensinamento, do conhecimento que eu adquiri lá, também sobre a cultura deles, sobre a espiritualidade deles e muita coisa de processos internos que eu vivi. E eu vou trazer tudo para vocês que me acompanham aqui com tanto carinho, com tanto amor. Mas hoje voltamos com os nossos vídeos de quarta-feira. Então toda quarta-feira a gente tem um vídeo aqui no canal. Não deixa de me seguir lá no Instagram @papaludo, que eu compartilho tudo, né, de uma forma um pouquinho mais resumida, mas tem tudo lá, tem tudo da minha viagem de Bali também, os posts referentes à viagem, Dubai, Bali, as viagens que eu ainda vou fazer, que eu tô sempre por aí, então sempre trazendo muito conhecimento, muito insight. Não deixa de me seguir aqui no meu canal também, não deixa de compartilhar esse vídeo com as pessoas e também de dar o seu like e comentar no final do vídeo o que você achou, se você tem sugestão de algum tema, do que você tá achando, se tá gostando dos vídeos, se estão te ajudando, não estão. Eu gosto muito de saber e de ver, né, os feedbacks de vocês sendo reais. E hoje eu senti de trazer um tema para vocês, que é sobre o controle, porque essa foi uma questão que no retiro muitas pessoas levaram, que era sobre o controle, sobre querer controlar tudo, querer controlar a vida. E eu tendo a ser uma pessoa um pouco mais controladora, mas vou falar pra você que tem momentos da vida. Eu já soltei muito mais e depois dessa viagem mais ainda. Eu tô me sentindo assim, deixa a vida me levar, a vida que segue, mas com foco, clareza, da onde eu quero chegar, óbvio também, né? A gente não pode ir pra qualquer lugar, senão qualquer lugar tá bom. E não é isso. A gente tem uma rota bem estruturada da onde a gente deveria ter, né? Uma rota bem estruturada da onde a gente quer chegar, da onde a gente tá hoje, quem a gente vai se tornar nesse processo. E o controle eu acho que faz muito parte disso. Porque eu imagino que você já se pegou naquele estado onde você queria controlar tudo. Tipo como se você pudesse prever o futuro. Até tava conversando disso ontem com uma amiga minha, né? Que ela tava muito ansiosa e tudo mais. E pensando muito no futuro. Sendo que a gente vive no agora. A gente vive no presente. E a gente tende a querer saber o que vai acontecer no depois. Acontece algo ruim, a gente quer controlar para ver como a gente vai manejar aquela situação que nem aconteceu. A gente só vai saber como a gente vai reagir quando acontecer, quando realmente aquela situação acontecer. Então não adianta você se pré-ocupar. E se você está ocupando a sua mente com algo que não te agrega em nada. Então hoje eu quero falar com vocês sobre isso, porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, ou em vários momentos da sua vida, você já esteve tentando planejar e controlar tudo, planejando mil cenários, suposições, como as coisas podem ser, como elas não vão ser, como vocês gostariam que ela fosse, se acontecesse, o que você faria, criando, né, conversas imaginárias e diversas situações. Só que no fundo, tudo isso quer dizer que você tem medo. Medo de dar errado, medo de dar certo, medo de sofrer, medo de se decepcionar. Então, sabe aqueles momentos em que a gente tenta controlar tudo? Na verdade, o que a gente está sentindo é medo. Você quer prever o futuro, querendo antever aquilo que vai acontecer, garantindo que nada vai dar errado. Só que, na verdade, você não controla nada. Você só controla o que você faz agora. Você controla o momento presente, como você escolhe reagir ao momento presente, porque nem o momento presente é controlável. Então, quanto mais você força, mais bloqueio você cria, mais as coisas saem do seu eixo. Então, quanto mais você tenta controlar, mais você vai se frustrar, porque você cria uma expectativa, né, de como a situação vai acontecer. E aí ela não vai acontecer exatamente como você previu. Ela vai acontecer da maneira que acontecer, e você só vai saber na hora. Então, para que você tá tentando controlar tanto? Porque você não aprende a soltar um pouco e deixar o fluxo das coisas acontecerem. Isso cria um bloqueio, até energético mesmo, sabe? E hoje eu vou trazer para vocês até uma situação que aconteceu na minha vida. Eu sempre fui bem controladora, assim. Eu acho que
com a morte dos meus pais, isso me tornou ainda mais, né? Querendo me proteger de sofrer, me proteger de sentir medo. Então, querendo que as coisas saiam muito certinhas. Só que assim, a vida, meus queridos, ela te surpreende. Positivamente e não tão positivamente, né? Mas a gente usa essas dificuldades pra gente evoluir. Então, saiba que você não tem como controlar tudo. Você só controla como você escolhe reagir ao que te acontece. É isso que você controla. Então, quanto mais você soltar, mais as coisas vão fluir e mais você vai fluir com a vida, sabendo que as dificuldades e adversidades elas vêm e não adianta você desesperar, não adianta você querer prever de antemão como você vai reagir. A única coisa que você pode fazer, né, com esse medo que você sente de sofrer, primeiro, o medo ele sempre tá te alertando a algo. Então, olhar o que esse medo tá te mostrando. Poxa, isso é perigoso? Então, deixa eu, né, tomar as medidas necessárias para que não tenha risco. Ou deixa eu não fazer isso porque eu corro algum risco de vida ou algo do tipo. Então, use o medo a seu favor. Não deixe que ele te paralise ou queira que você controle aquilo que você não controla. É uma doce ilusão você achar que você controla algo, alguém, alguma situação. Eu, para quem não sabe, há 2 anos atrás, 2 anos atrás eu fiquei noiva. E aí a gente foi morar junto, né, antes do casamento. E, enfim, a gente mobiliou a casa, fez várias coisas. Mobiliou não, mas colocou a decoração, mudou toda a decoração da casa, fez várias coisas na casa. E na época, o meu noivo, ele tava muito mal em relação ao trabalho, em várias coisas. Então ele tava bem pra dentro, né, se fechou bastante. Ele tava vivendo um processo interno ali bem difícil. E eu querendo controlar a mudança da casa, o noivado, o nosso futuro, o nosso relacionamento. Eu queria controlar tudo. Sabe o que aconteceu? Explodiu. Pois é, e a gente terminou. Então, assim, na minha cabeça eu tava controlando tudo, tava tudo sob controle, eu tava pirando, surtando, mas eu tava controlando. Só que não, gente, eu não tava controlando nada, tanto que a gente terminou. Um belo dia, não tava dando mais e a gente terminou. E é óbvio que eu não previ isso, né? Eu realmente cheguei no meu limite e eu decidi terminar. Mas, por quê que eu sofri tanto? Porque eu tentei controlar. Eu não deixei as coisas fluírem. Eu não tive empatia pelo momento do outro. Eu tive a minha parcela de culpa, como o outro também teve. Mas assim, isso tudo é pra mostrar pra vocês que isso acontece com todo mundo. Só que às vezes a gente precisa de um chacoalhãozinho, uma virada de chave que fala, caramba, você não controla nada. E assim, eu já vivi muito isso na minha vida. Não faz muito tempo, vários momentos eu me pego ainda, óbvio, sou um ser humano, tentando controlar algo. Só que daí eu penso, esse algo é controlável? É algo que eu realmente posso controlar ou é uma ilusão de falso controle? E aí eu volto para a realidade, eu volto para mim. E é isso que você deve se fazer agora. Você deve se fazer essa pergunta. Se você está tentando controlar algo que é controlável ou algo que na sua cabeça você controla com uma falsa sensação de que você tem um poder sobre esse algo. Na época, eu achava que se eu controlasse tudo, se eu antecipasse cada possibilidade, eu podia evitar a dor, podia evitar o sofrimento, podia evitar o erro. Mas na prática, o que aconteceu? Eu só aumentei a minha ansiedade, eu só aumentei o meu medo, a minha frustração, eu fiquei exausta emocionalmente, fisicamente, e aí as coisas não saíram como eu queria. Por quê? Mais uma vez a vida me mostrando que a gente não controla nada além de como a gente escolhe reagir às situações. Por que a gente tende a querer controlar tanto? E na verdade existe um motivo muito profundo para isso. E geralmente é o nosso medo de perder o controle da vida, perder o controle sobre o outro. É de lidar com o inesperado, lidar com o desconhecido. A gente foi criado numa sociedade que romantiza o planeje tudo, antecipe tudo, controle tudo, dê conta de tudo. Principalmente nós, né, que somos mulheres, a gente tem uma carga emocional muito grande, um peso da sociedade impõe sobre a gente, que você tem que ser boa no trabalho, você tem que ser boa no seu relacionamento, você tem que ter uma boa aparência, você tem que ser bem espiritualizada, tudo ao mesmo tempo. Você tem diversos pratinhos para equilibrar, mas não necessariamente eles vão estar todos equilibrados. Às vezes um vai desequilibrar mais, o outro, e assim a gente vai levando a vida e equilibrando os nossos pratinhos. Tem época que você tá mais focada num pratinho, época que é no outro, e tá tudo bem. Tem época que você tá mais focada na sua saúde, outra no seu trabalho. Os pratinhos sempre vão estar ali
ali pra você equilibrar. Mas realmente a gente coloca esse peso em cima da gente. E isso faz a gente entrar num modo de pânico interno. Tudo isso começa a gerar um descontrole. E aí você sente ansiedade, você sente crise de pânico, você tenta controlar até o que tá fora do seu alcance, que é muita coisa, né? Então, eu quero te fazer um questionamento hoje. Quantas vezes nessa última semana você parou de verdade? Você parou para simplesmente respirar? Você parou para simplesmente confiar na vida, para confiar em Deus? A gente diz tanto ter fé, mas quando o obstáculo e o desafio acontece, você realmente tem fé? Quando a gente entra nesse estado de controle excessivo, o nosso corpo ele interpreta como uma ameaça e ele entra num estado de luta ou fuga. O seu sistema nervoso, ele ativa esse modo de luta ou fuga. Então parece que você tá no meio da selva e tem um leão ali e você tem que fugir. E o que acontece? Isso eleva o seu nível de cortisol. Isso te gera estresse. Isso te gera adrenalina, o seu coração ele acelera, o seu corpo ele responde, sua respiração ela fica curta, seu pensamento fica confuso, você não tem clareza, não tem conexão com a sua intuição, com o seu coração. É como se o seu corpo ele tivesse em perigo, mesmo quando não existe um perigo real. Você entra num estado de sobrevivência emocional e o seu corpo ele sente, do mesmo jeito que a sua mente também. A sua mente ela não sabe diferenciar o que é real do que não é. E é por isso que quando você tenta controlar tudo, a vida vem e te dá mais situações onde você não consegue controlar nada. Ela te traz situações para te mostrar que você tá fora do controle. Para te mostrar que você precisa confiar, que você precisa soltar, que você precisa entregar. É como se o universo estivesse te falando, calma, confia um pouco, solta, deixa fluir. E isso, do ponto de vista espiritual, toda vez que você tenta controlar tudo, você fecha o fluxo de receber. Você fecha essa porta. Você bloqueia o fluxo. Você bloqueia as bênçãos que estavam a caminho. Você bloqueia as sincronicidades. Você bloqueia a prosperidade. Você bloqueia a abundância. Sabe por quê? Porque o controle, ele vem da escassez, ele vem da falta, a falta de fé, a sua desconexão com o fluxo da vida e com o confiar. Então é como se você, cada vez que você tenta controlar, como se você estivesse falando para o universo, eu não confio em você, eu só confio em mim mesma e só eu posso controlar tudo. E é muito pesado viver assim, porque aí a vida vem e vai te mostrar cada vez mais que você não controla. Então eu quero que você tenha essa reflexão no dia de hoje, esse chacoalhão que eu tô te dando, para você mudar a sua vida. E eu mudei a minha. E eu precisei quebrar muito a cara para entender isso. E olha que eu sou escorpiana, então eu sou bem intensa, eu sou bem controladora. Mas foi justamente aí que eu percebi que eu não controlava nada. E que quanto mais eu tentava controlar, mais eu bloqueava as coisas boas de vir. Então eu tive que aprender a respirar. Eu tive que aprender a soltar. Eu tive que aprender a confiar. E aí as coisas começaram a acontecer. Uma bênção que chega do nada, uma pessoa que é canal, uma resposta que eu buscava há muito tempo aparecia. Você se conecta muito mais com a sua intuição, então você tem respostas vindo do alto o tempo todo. As bênçãos, elas realmente chegam. E elas começam a acontecer. Mas quando você para de forçar e passa a entregar mais. Então, hoje, a minha ideia aqui é te ajudar a soltar o controle no seu dia a dia. Porque eu tive alguns processos internos, algumas práticas também. E o que eu comecei a fazer? Eu fiquei muito mais presente no meu dia. Eu tava muito mais presente em tudo que eu tava fazendo. Se eu vou almoçar, eu vou realmente comer aquela comida. Ainda mais porque eu almoço sozinha na maioria dos dias. Então, eu não coloco podcast, eu não coloco uma música, eu não coloco nada. Ficou eu e a minha comida. Quando eu tô meditando, eu vou num lugar onde eu não tenho interferência, que alguém vai me atrapalhar. Eu aviso que eu vou meditar. Quando eu tô fazendo exercício, eu tô realmente focada no músculo que eu tô trabalhando. Eu passei até muito mais presente. Quando eu tô trabalhando, eu tô realmente com a cabeça ali. Eu não tô olhando a notificação que tá chegando no celular. Mas é óbvio que às vezes eu me descuido. E aí o que eu faço? Opa, volta pro agora. Então eu quero te trazer isso. São pequenas pausas ao longo do seu dia para você estar presente, para você respirar. Não é nada super grandioso, não é nada exorbitante, nada que te obrigue a sentar uma hora e ficar ali buscando a presença, escrevendo, meditando. Eu quero que você teste 3 minutos de respiração consciente por dia. 3 minutos, de 1 a 3 minutos. Sabe, respirando conscientemente, focando na sua respiração, olhando pra dentro, focando no ar que entra, no ar que sai. Que você medite. Sério, meditação mudou a minha vida, mudou o meu nível de presença,
mudou o meu nível de tomada de decisões, a minha precisão, a minha clareza. Então eu quero que você fique de 1 a 3 minutos apenas respirando conscientemente. Isso vai te ajudar muito. Outra coisa, meditar de 5 a 10 minutos. Já tá ótimo. Logo que você acorda, ou antes de dormir, que são os horários que eu mais gosto, que você ainda tá no estado teta. E antes de deitar, eu quero que você faça esse exercício, pelo menos por uma semana, para você ver a diferença na sua vida. Como a vida flui muito mais, como você tende a controlar menos as situações e acreditar muito mais no fluxo da vida. E a terceira é, antes de dormir, você escrever num caderno, numa folha, 3 coisas da qual você é grata naquele dia. 3 coisas que te aconteceram. Coisas diferentes todos os dias. Que você vai ver como você vai começar a dar valor em coisas que antes você nem enxergava como grandioso e que na verdade é. Então, se você quiser, coloca até no seu celular um alarme para tocar, sei lá, a cada 2 horas. Solta o controle, confia no universo, porque quando a gente solta, realmente as coisas acontecem. E eu tenho uma surpresa para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tenho uma surpresa, tenho um projeto incrível vindo por aí, tá muito conectado com tudo isso. E aprender a soltar, e aprender a entregar, confiar, respirar, estar presente, ter clareza. Eu quero fazer um convite em primeira mão para vocês. Eu vou deixar aqui no link da descrição. O Desacelere-se, que é o meu novo curso de meditação, que foi criado com todo o amor do mundo. É um projeto novo. A gente ainda não tá fazendo venda, mas eu quero te convidar para uma aula gratuita do Desacelere-se, para você entender a riqueza do que vai ter lá dentro. Como isso vai te ajudar a melhorar a sua vida, melhorar o seu nível de percepção, nível de assertividade, a soltar mais o controle, confiar em você mesmo. Apenas de pausar, de aprender a respirar, de internalizar tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está vivendo. E assim, o Desacelere-se, ele foi pensado e criado fazem vários meses, né, que eu tô com esse projeto, com muito amor. Então eu espero que você receba também com muito amor. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar, para quando a gente soltar a aula gratuita, você poder fazer parte e ter em primeira mão acesso a essa preciosidade que é o Desacelere-se. Então eu espero vocês comigo. Não deixa de fazer parte. Já se cadastra aqui no link aqui embaixo e deixa o seu comentário, o seu like, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente e a gente se vê na próxima quarta. Um beijo!